Ô, Isaac, vamos começar a nossa conversa falando sobre imposto sobre operações financeiras, o IOF. Pintaram alternativas. É. Eu não sei se elas são boas, se elas são ruins, se elas são efetivamente opções, né, que podem ser levadas à frente. Uma alternativa ao IOF inclui ampliar cortes de incentivos fiscais. Essa é a discussão que está tomando corpo no governo a partir de agora, com uma ideia de reduzir os incentivos fiscais não protegidos pela Constituição em 10%. Mas esse percentual poderia subir. Então eu vou lidar primeiro com esta parte, porque algumas outras ideias marginais foram surgindo. Alternativa ao aumento de IOF: mexer nas isenções fiscais, nos incentivos fiscais que não são protegidos pela Constituição. Bom caminho, caminho ruim, mais ou menos. Em que local você está nessa alternativa? Redução de gasto tributário é sempre bom, porque a gente reduz o gasto do governo em alguma medida, a gente reduz transferências, dá mais isonomia para os setores, coloca os setores mais às voltas com a competitividade e preocupado com o que ele precisa estar preocupado, que é produzir, ser produtivo e eficiente. Então, redução de gasto tributário é sempre bom. O problema é o pano de fundo no qual nós estamos fazendo discussão de gasto tributário. Nós estamos fazendo essa discussão com um pano de fundo que é de fechar a meta fiscal, que é de fechar as contas do governo no final do mês. Eu acho que isso é muito deletério para a discussão de um modo geral, porque quando você tem corte de gasto tributário por um lado e você não tem corte de gastos ou redução fiscal do governo por outro lado, na prática o que a gente acaba observando é um aumento de carga tributária. A carga tributária efetiva vai aumentar. Você está cortando um pouco dos seus subsídios sem cortar o que você está gastando, sem reduzir déficit do governo. Na prática, você está aumentando carga tributária. E essa discussão eu acho muito ruim, porque turva muito o cenário e passa para a sociedade a sensação de que a sanha gastadora nunca tem fim, e você tira o mérito da questão, a questão meritória de quais gastos tributários reduzir ou não, por que reduzir, como fazer, onde fazer, quando fazer, quanto fazer. Você tira isso do centro da questão quando você está discutindo, no final das contas, fechar as contas no final do dia. Então eu acho que o pano de fundo é muito ruim e a forma pela qual nós estamos discutindo gasto tributário é ruim, é maléfica e é prejudicial para a sociedade de um modo geral. Porque assim você acaba fazendo um jogo de um contra o outro, cada setor defendendo o seu quinhão, cada parte da sociedade defendendo o seu privilégio, todo mundo defende sua meia entrada e a gente não discute, no final das contas, o motivo pelo qual isso é necessário. Quando o motivo pelo qual isso é necessário é apenas fechar a conta no final do dia, não me parece legal. É mais ou menos como você discutir se você vai usar o limite do cheque especial ou do cartão rotativo. Tem um ponto político nessa conversa, e isso aqui está sacramentado nesta reportagem aqui do jornal Valor Econômico, da jornalista Lu Aicuota, que é uma craque em tributação, em impostos, e tem sempre reportagens muito elucidativas, dizendo que o componente político dessa conversa é o seguinte: o governo está num momento de muita tensão com o Congresso Nacional e ele tem dificuldades muito objetivas, já há muito tempo, de conseguir uma base firme. Porque mesmo os partidos que são os chamados aliados do Centrão, que tem espaço no governo, não conseguem, na hora H, entregar o que o governo gostaria: voto para as propostas do governo. O ministro foi aconselhado por líderes partidários a propor o corte de gastos tributários por projeto de lei complementar. Um motivo objetivo: eles exigem menor quórum para aprovação. Só que aí, na área técnica, a avaliação é que o melhor meio seria por emenda constitucional, porque daria mais segurança jurídica. Ô Isaac, eu vou olhar por essas duas coisas aqui e eu acho que as duas coisas de fato estão certas. Se você pensar como emenda constitucional, é uma coisa mais perene. Ela tende, no espaço maior de tempo, a garantir, sim, segurança jurídica. Tende, porque o Congresso é pródigo e os governos são pródigos também, em mudar as regras do jogo. Só um exemplinho, né? Regras de código eleitoral, regras de punições para partidos que descumprem as coisas que foram acordadas pelos próprios parlamentares. Mas, ao mesmo tempo, olhando para o que aconteceu no decreto, né, na derrubada do decreto do governo, eu também entendo que, politicamente, apostar no espaço de menor votação seja uma possibilidade maior de você ver a proposta passar. Eu concordo com você nesse caso. E aí a gente tem que trazer uma outra discussão aqui, que é: você precisa que o Congresso aprove, em última instância, suas medidas. E aí você resolveu brigar com o Congresso no STF. Eu não sei se isso é um bom caminho, né? Você brigar
com quem é seu credor, nem que seja político nesse caso, nunca é uma boa solução. Ninguém quer comprar esse tipo de briga. Avalio que aí tem um erro político. Avalio também que, veja só, PEC. Toda vez que a gente tem uma dor de barriga no Brasil, que a gente tem um probleminha aqui, a gente faz uma PEC nova. Toda hora tem uma PEC diferente. A gente precisa discutir melhor o que fundamenta essa PEC. Por que não um projeto de lei? Por que tem que ser uma PEC? Para quais setores? Nós vamos cortar gasto tributário de quem? Que tipo de gasto tributário? Nós vamos cortar base de cálculo? Nós vamos cortar transferência direta? Nós vamos mexer nas alíquotas? O que nós vamos fazer? Eu acho que isso está muito... Eu acho que é importante essa discussão. Acho que nós temos que fazer essa discussão. Eu acho que isso é importante para a discussão de orçamento público. É importante para a discussão de que sociedade, de que país nós queremos. É importante para definir quem paga essa conta efetivamente. Mas eu acho que a gente precisa ampliar essa discussão, aprofundar essa discussão e fazê-la com mais tempo, com mais calma, com mais técnica e com a sociedade como um todo, de uma forma geral. Aqui, do jeito que está posto, eu avalio que nós vamos ficar muito suscetíveis a todos os lobbies possíveis existentes no Congresso. E aí quem vai sofrer mais são aqueles setores que têm interesses mais difusos ou que são popularmente, como é que eu vou chamar? Menos favorecidos. Uhum. E aí vai ficar um jogo de lobby. A gente não pode fazer orçamento público e definir gasto público e definir meta fiscal com base em lobby. Isso não vai dar certo. Eu vou abrir uma frente de discordância de vocês, Isaac, numa questão, no componente político da história. Você falou sobre o fato do governo não ser uma boa, o governo brigar com o Congresso Nacional. Eu concordo na gênese, na essência e no conceito, né? Uma relação harmônica entre poderes é a desejada para todo o sempre, né? É que, ainda que hajam rusgas e eventuais discordâncias, que elas sejam tratadas num plano respeitoso das ideias, do contraponto de argumentos. É a base do que é esse negocinho que a gente trata como democracia e uma democracia com ares republicanos como nós temos. Só que eu acho que no mundo objetivo o governo largou a mão da ideia de que é possível fazer uma construção com o atual Congresso. E que por isso é que a decisão está sendo nesse caminho. Ou seja, eu não estou concordando que não deva ser exatamente no caminho que você propõe. Mas eu acho que, objetivamente, o governo está dando indicações há algum tempo, e não é só o governo que está dando, o Congresso está dando de outro lado também. Eu sempre estou mencionando aqui, estou batendo muito na tecla dos pontos em que o Congresso Nacional não tem minimamente ouvido o governo na hora de colocar em pauta determinadas discussões. A escuta não é uma escuta ativa, é aquela assim, de você estar assistindo televisão e passa um negócio enquanto você está vendo o YouTube. O Congresso mais ou menos faz isso com determinadas pautas, exatamente por alguns grupos de lobby, como você mencionou. Isso é ponto pacífico dentro do Congresso. Sim, existem grupos de interesse. As bancadas, não é à toa que nós as nomeamos assim. A bancada do agro, a bancada da bala, a bancada da educação, etc. É porque elas, em geral, elas se movimentam em bloco nas discussões políticas que estão alocadas por lá. Então, você vai fazer um bloco de gente que vai discutir piso da enfermagem. Está lá um volume de gente que vai. E tem gente de direita, de esquerda, de centro-direita, de centro-esquerda. E está todo mundo no meio desse pacote. A minha impressão é que eu acho que o governo desistiu porque não consegue ver uma linha disso. Agora, podemos discutir as razões, se o governo não escolhe o interlocutor adequado, se tem a ver com a presença de um Congresso que está robustecido por causa das emendas parlamentares, se os efeitos deletérios que a gente consegue ver do orçamento secreto na relação entre poderes estão aí, tem um monte de coisas a serem discutidas. Mas eu acho mesmo que o governo entendeu que não tem caminho, não tem caminho mesmo. E veja, a única proposta está sendo levada à frente agora, neste caso de uma PLP, não é de um parlamentar do governo. É do senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina. Se você não está se lembrando quem ele é, você vai lembrar aquele carequinha de fala mansa e tal, um ótimo parlamentar, inclusive, para esse tipo de debate, de discussões objetivamente sobre tarifas, sobre imposto, sobre tributação, e que ele colocou uma coisa relevantíssima que o Isaac está falando aqui toda semana. É um projeto de lei para tratar de critério, objetivo, meta de desempenho, procedimento para concessão, alteração
e avaliação de benefício tributário, financeiro e creditício. Ou seja, o governo só consegue olhar, e me parece que o entendimento do governo, pelas vozes que a gente tem ouvido da base, é que o governo sabe o seguinte: se eu embarcar num projeto que não seja meu e que seja do centro ou de alguém que está a fim de discutir, talvez tenha margem para discutir. Se for uma iniciativa do governo federal, esquece que a turma não está aberta a discutir. Eu só queria fazer um rápido comentário, porque eu acho que nesse caso especificamente do IOF, me parece, pelo menos é essa narrativa que eu estou sentindo, principalmente por parte do Haddad, de que houve uma traição do Congresso. Uma coisa assim, a gente reuniu no domingo, discutimos horas e horas, Lula fez um almoço, foi todo mundo lá discutir, a gente saiu da discussão um tanto quanto satisfeitos, porque quando o caldo começou a entornar, esse foi o discurso. Não, a gente discutiu, entramos num consenso. Mas eu também não sei se é a inocência de achar que não seria derrubado. Eu acho que a forma que foi feito, de ser votado quase que combinado, a gente vota aqui agora no Senado e depois a gente passa ali e já vai para o plenário tudo rápido e vota e derruba tudo no mesmo dia, me parece que a narrativa virou uma questão de traição do Congresso Nacional. E tem, de fato, um problema objetivo, Laura, que o Congresso até agora só se debruçou sobre derrubada. Uhum. Agora, com esse projeto do senador Espírito Amin, é a primeira vez que nós estamos vendo nessa discussão o Congresso Nacional dizer assim: opa, temos uma coisa que nós propusemos aqui, vamos botar na mesa para discutir. Porque até agora não aconteceu. Aconteceu da parte do governo federal de propor, enfiar lá um sacolão de coisas e dizer: ó, temos isso aqui, pode cortar aqui, ou daqui para arrecadar aqui, daqui para arrecadar aqui, daqui para arrecadar colar. Eu estou parcialmente feliz que o Congresso embarcou, eu não sei em que condições objetivas lá para medir a temperatura interna, mas que o Congresso embarcou pelo menos com uma proposta que está alinhada com o que nos parece, Isaac, ouvindo você aqui diariamente pedir isso encarecidamente. Vamos discutir os objetivos desse negócio, gente? É um pouco isso. A gente tem uma mania no Brasil que, pessoalmente, me incomoda, que é de tratar o Congresso como hater. A culpa é do Congresso. Mas a culpa é do Congresso, você não direciona o problema a ninguém. Perfeitamente. Porque o Congresso são muitos, né? Fazendo aqui uma analogia a um grande mineiro. O Congresso são muitos. Eles são diferentes, tem vários grupos de interesse, vários grupos de poder e que são legítimos. Às vezes a gente pensa que o Congresso caiu do céu. Não é assim, gente. O Congresso foi eleito por nós que aqui estamos. Foi eleito por mim, por você. Né, Isaac? Não conviveram nas escolas que nós convivemos, não estudaram as teorias econômicas que nós estudamos e coisas dessa natureza. Eles estão defendendo o interesse de alguém. E eles foram legitimamente eleitos para isso. Isso faz parte do jogo. E às vezes a gente tem uma tendência a achar que eles têm que abdicar desses interesses para defender os interesses do governo. Calma lá. Não é assim. Eles não foram eleitos pelo Executivo. Eles não foram postos lá pelo Executivo. Esse é o papel dos ministros. Vamos separar as discussões aqui. O Congresso tem interesses legítimos que eles precisam defender. Faz parte disso. E é preciso negociar. E eu acho que da parte do Executivo não ajuda nem um pouco você ter o discurso de nós contra eles, rico contra pobres. Isso empobrece a discussão, tenta colocar em alguma medida a população contra o Congresso Nacional, contra as medidas que o Congresso Nacional tem se mostrado refratário a executar, e tenta colocar o Congresso como inimigo público número 1. Eu acho que não é por aí. A discussão democrática não é essa. Sem contrapartida que o governo, que o Executivo apresente. Quais são as medidas, quais são os critérios, por que nós vamos fazer isso, quais são os impactos, de onde que saem essas necessidades, por que nós estamos falando em corte de gasto tributário e não corte de benefícios fiscais, porque tem diferença. Por que nós estamos falando, por exemplo, de cortar gasto tributário e não estamos falando, por exemplo, em revisão de gastos do governo, nós não estamos falando em desindexação do salário mínimo e aposentadoria. Por quê? Mas é o problema de não ter uma discussão supra, Isaac. Eu estou no ponto em que nem o Congresso e nem o governo estabeleceram as bases para fazer uma discussão suprapartidária. Aí quando eu estou dizendo suprapartidária, né, que tem que ignorar partidos políticos, né, que ignorar que é um governo com uma ideia pautada numa gestão de economia mais à esquerda, né? Então você pode pensar em como essas ideias vão se organizar. Mas eu não vejo de nenhuma das duas partes uma ideia de seguinte: vamos puxar a discussão para um pouquinho acima do nível do mar,
para que a gente possa fazer isso? Nenhuma das duas partes, porque eu não vejo nem no Congresso Nacional e no governo a gente não consegue ver também a discussão para além disso, que é o ponto que você mencionou, assim, vamos discutir questões tributárias e de concessão de regimes especiais, de coisas dessa natureza. Mas tá bom, mas com que objetivo? Por quê? Porque a gente acha que a indústria naval é a mais importante, então nós vamos direcionar os esforços. Não tem, a gente simplesmente não tem. A gente vive num regime presidencialista aqui no Brasil e, certo ou errado, bem ou mal, historicamente, quem pauta a discussão na sociedade é o executivo. E aí, na minha avaliação, com base no nosso histórico, no regime que nós vivemos, eu avalio que a culpa, nesse caso, é do governo, porque o governo não traz essa discussão. O governo só quer colocar a discussão do nós contra eles. Só quer colocar a discussão do rico contra o pobre. Nós não vamos avançar no discurso assim, gente. Quem é rico, quem é pobre? Eu sou muito refratário a essa ideia de direita e esquerda. Eu sou muito refratário a essa ideia de extrema-direita e extrema-esquerda, rico e pobre. O desempregado quer emprego, o empresário quer produzir. A gente tem problemas para resolver na sociedade, a gente tem que tratar de problemas. Esses grupos que nós estamos tratando, de tentar colocar trabalhadores contra empregadores, isso não funciona mais, gente. Esse mundo acabou com a queda do Muro de Berlim. Esquece isso. Nós temos problemas para resolver de forma objetiva. E cabe ao governo, na avaliação deste que vos fala, de indicar quais são os problemas e como é que nós vamos tratá-los. Quando a gente não faz isso, só tenta colocar uma discussão de nós contra eles, a gente empobrece muito a discussão, empobrece muito o debate. Nós já conversamos aqui várias vezes no intervalo. Nós estamos aqui com essa discussão de vamos cortar gasto tributário e até agora a gente não sabe quais são os setores que recebem mais benefício tributário, quanto recebem, qual que é a participação disso no PIB. Essas empresas são grandes ou pequenas? Quantas empresas são? Essencial que elas recebam para continuar a sua operação? E se não tiverem, vão diminuir o quê? É lucro? É produtividade? Vão embora do país? Porque a gente outro dia discutiu isso, né, no governo Bolsonaro, quando falamos sobre as empresas automotivas, por exemplo. A Ford, né? Foi o exemplo, acho que mais... a Ford ou a Mercedes? Não vou me lembrar agora. É a Ford, né? Que decidiu dizer... Não vamos renovar isenções, benefícios, coisas dessa natureza. Muito bem, eu pego a minha maleta, pico o pé e vou embora. Mas talvez essa discussão de país possa acontecer mesmo. Você dizer, olha, eu não vou mais conceder porque acho... objetivamente, né? Não acho, né? Neste caso objetivamente tem critério dizendo, ó, não atendeu isso aqui, a produtividade está aqui, a quantidade de emprego gerado é Y, não atendeu nada disso, olha, não vamos renovar mesmo. Se a sua decisão empresarial for de sair, às vezes tem uma grita geral de não podemos perder. Cara, eu não sei se nós não podemos perder. Se a empresa quer só benefícios, se ela não está entregando contrapartida, se ela não está melhorando a sua capacidade produtiva, se ela não está inovando para competir com os novos tempos, não somos nós, cidadãos brasileiros, via Estado, que devemos sustentar a empresa com a sua improdutividade. Ela que se vire para entrar no mercado e aprenda como é que vai ter alguma boa prática para entrar na conversa, né? Concordo em gênero, número e grau. É o clássico Adam Smith, né? Não é da benevolência, né? Não vou aqui repetir a frase toda, mas é isso. E a gente precisa avaliar. E de quem é o papel de avaliar? O papel de avaliar, na minha percepção, é do governo. Ele precisa fazer essa avaliação, precisa fazer essa discussão, ele precisa ser propositivo a essa discussão. Agora, a gente dá incentivo e gasto tributário e não cobra a contrapartida, não verifica se a contrapartida foi cumprida, não verifica se teve benefício de fato. Nem diz à sociedade, nem diz ao Congresso, nem apresenta o dado. A gente não tem prestação de contas, não tem avaliação de impacto, assim, é muito fácil isso. E nós não estamos fazendo essa discussão. Essa discussão está muito pobre na minha avaliação neste momento. Estou com os dedos cruzados para que o projeto do senador Esperidião Amin ande, tramite e seja aprovado no Congresso, para a gente pelo menos abrir essa cultura, porque está faltando. Nós temos muito que avançar nessa parte. A gente tem muito gasto tributário efetivamente, sem nenhuma ou quase nenhuma contrapartida, o que prejudica muito a nossa discussão, empobrece muito o discurso de uma forma geral. E aí eu tenho uma opinião polêmica aqui, Ibrahim. Opa! Vamos que eu avalio que todas as empresas que recebem algum tipo de subsídio do governo, são responsáveis por algum tipo de gasto tributário, deveriam ter contas auditadas. Todas. É o princípio básico. O dinheiro é meu. Uhum. Eu preciso saber para que o dinheiro vai. Vamos entrar nessa área que é polêmica aqui agora. Por exemplo, empresas de transporte urbano. É uma das maiores transferências de recurso do poder municipal e estadual em geral para a empresa de transporte urbano. Diretão no subsídio. Direto. Eles sempre dizem, inclusive, que sobrevivem por conta do subsídio. Sim. Então, conta auditada.
Todas as empresas têm que ter conta auditada. Gente, eu acho que isso ia ser mais cê- polêmico. cê Eu tem- sou defensor dessa ideia que- também. Mas, Eu a gente não pratica isso. entro no time com tranquilidade. Com tranquilidade. Tudo que é gasto público, tudo que tem investimento, cessão, isenção, o que quer que seja, tinha que estar discriminadinho num portal de transparência lá dizendo assim, esta empresa, assim, ó, auditada por KPMG, pouco me interessa quem seria necessariamente. Tem que ter Mas balanço auditado. editado. Tem que ter balanço auditado. É dinheiro público, gente. É o tipo de coisa que eu sempre falo, assim, que a gente dá a notícia e eu fico, ué, mas não era assim antes. Não podia? Então, é isso. Gente, eu não sabia. Pensa que na discussão, por exemplo, em Belo Horizonte sobre ônibus, né, sobre um contrato de mais de 20 anos de ônibus, a gente foi fazer a modificação para quilômetro e saber o que era uma planilha de custos nas empresas. Saber, tá? É saber o que aquele cara gasta para colocar o ônibus para funcionar, né? O que ele tem de custo operacional, quanto de pessoal que ele precisa ter, quanto que ele gasta com pneu, etc. Só depois de, assim, mais de 15 anos quase do contrato já em vigor, quando a gente começou a ter CPI, quando as coisas foram apertando. Assim, eu acho absurdo, e concordo com vocês, que não esteja disponível assim, no portal da prefeitura, abertinho, na aba principal. E que vale a mesma coisa para o governo do estado, para os ônibus administrados intermunicipais. Sim. Tem subsídio, é porque a passagem X aqui tem que ter linha do tempo. A passagem subiu 5, 10, 15, 20, 30, 40. Mas por quê? Tem subsídio assim, A, B, C, D, E, custa assim. Eu sou contra subsídio, por exemplo, em base de cálculo, porque isso fica muito pouco transparente para a sociedade, é muito difícil se apurar e mensurar impacto. Se você quer subsidiar algum setor, você tem que colocar no orçamento e fazer transferência direta. Porque você sabe efetivamente da transparência para a sociedade de quanto de recurso você transferiu para a manutenção daquele setor, daquela empresa, daquelas famílias e o que seja. Porque, amigo, com todo respeito, se você é empresário, se você é uma empresa e o seu negócio só para de pé porque você tem subsídio, então você é uma estatal ou um servidor público, você não é uma empresa. Nós temos que parar com isso.